Xenofobia é uma forma de preconceito. A existência de xenofobia é bastante comum na Europa, principalmente nos países onde há grande fluxo de imigração, como a Inglaterra e Suíça. Também em Portugal, alguns portugueses apresentam sentimentos xenófobos em relação a brasileiros. Xenofobia e racismo são dois conceitos diferentes, mas que muitas vezes se traduzem em atitudes semelhantes de discriminação em relação a alguém. A xenofobia está direcionada para alguém que vem de outro país, mesmo que seja da mesma etnia. Por outro lado, o racismo é a discriminação fundamentada na existência de uma raça superior às outras. É uma construção social que não encontra eco na comunidade científica, sendo um grande preconceito. A xenofobia é causada muitas vezes pela imigração. Ela gera ódio nas pessoas que sentem suas divisas invadidas pelos estrangeiros. Ela ocorre principalmente em países desenvolvidos. Existem leis rigorosas relacionadas à imigração de povos do mundo árabe e da África. Há vários casos claros na história em que a xenofobia leva ao genocídio, como, por exemplo, o movimento nazista de Hitler. Na Europa, há vários casos de xenófobos que agridem imigrantes e até colocam fogo nas casas dos estrangeiros. A maioria dos países desenvolvidos teme que a chegada maciça de imigrantes possa provocar o surgimento de problemas sociais e consequências graves, como o desemprego, a criminalidade, a queda na qualidade de vida e etc. There are increasing groups of people who are essentially asking the question, if the political establishment continues to get its way, in 5, in 10, in 20 years' time, how many Germans are going to be left in Germany? How many French people are going to be left in France? How many English people are going to be left in England? French writer Renaud Camus calls the influx the Great Replacement and says it's the biggest thing to happen to France since the 15th century. Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Nous devons changer, alors nous allons changer. Hardly anyone imagined just 20 years ago that the native French population would be finding itself in a rapidly decreasing minority here. London has got so ethnically diverse that white Britons are now a minority here. White families in Birmingham are set to become a minority group for the first time. The country's most rapidly growing demographic is Muslim. Em razão disso, já existem até partidos xenófobos que lutam contra a entrada de imigrantes. A xenofobia na Europa é um problema social e político que vem ganhando proporções cada vez maiores, gerando uma ampla discussão internacional sobre o assunto. A xenofobia é um grande problema na Europa. O problema da xenofobia na Europa vem intensificando-se ao longo do tempo. O continente, assim como os Estados Unidos, é um dos locais do mundo que mais recebem imigrantes, além de contar com uma elevada imigração interna. Graças à livre circulação de pessoas que atinge a maior parte dos países membros da União Europeia, com isso, a xenofobia, que é a aversão, o preconceito ou a intolerância para com grupos estrangeiros, aumenta a cada dia. Outra questão que se relaciona com o aumento da xenofobia na Europa é o crescimento de grupos partidários e políticos de extrema-direita, que costumam alimentar uma linha ideológica baseada no antissemitismo, aversão aos semitas. Cartaz eleitoral do Partido Nacionalista Alemão que diz "Bom voo para casa", em alusão aos imigrantes árabes. Outro exemplo de ação de xenofobia praticado pelos políticos espanhóis refere-se às várias perseguições e tentativas de expulsão de povos ciganos oriundos e principalmente da Romênia, por parte dos governos da França e da Itália.
Cerca de 200 policiais expulsaram os ocupantes dos acampamentos que foram destruídos. As autoridades francesas justificaram a ação como de saúde pública, mas organizações não governamentais criticaram a medida. On a proposé que les gens puissent rester 24 heures de plus, mais dans 24 heures le problème sera le même. Foi proposto que eles ficassem mais 24 horas, mas em 24 horas o problema vai ser o mesmo. Estamos preocupados no Médicos do Mundo com o surto de sarna que não foi tratado e vai aumentar. Nenhuma das soluções sugeridas fornece cuidado apropriado e boas condições. Les proposés ne permettront à ce que les gens soient soignés correctement dans de bonnes conditions. Acampamentos ilegais de imigrantes que procuram cruzar o Canal da Mancha se formaram em Calais desde que as autoridades francesas fecharam o centro de detenção de Sangatte em 2002. O governo local afirma que cerca de 40 a 50 pessoas são pegas todas as noites tentando cruzar o canal ilegalmente. Muitos dos imigrantes que vivem em Calais buscam entrar no Reino Unido para tentar viver em melhores condições. Migrantes começaram a deixar o acampamento Selva de Calais, na França, nesta segunda-feira. A retirada começou por mulheres, crianças e doentes dos cerca de 8.000 refugiados, a maioria procedente do Afeganistão, Sudão e Eritreia. Eles se apresentaram com seus pertences no hangar utilizado como base de operações, de onde serão levados para 300 centros de abrigo temporário em todo o território francês. A Selva de Calais provoca insegurança na população local e se tornou uma questão que envenena o debate a respeito da imigração no país. A situação levou o governo socialista do presidente François Hollande a anunciar, no fim de setembro, a demolição do local. No domingo, os representantes dos serviços de imigração já estavam no acampamento para explicar os motivos da retirada aos que ainda hesitam em deixar o local, totalizando milhares de extraordinários de maneira voluntária, através de oferecimento de dinheiro para que deixem o país, ou involuntária, à força.